Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Então, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui com a professora Paula Regina na área, professora de língua portuguesa. E como vocês sabem, hoje é dia da nossa famosa aula de vídeo correção sobre o assunto que trabalhamos essa semana, que foi o artigo. Isso mesmo, pessoal, você aprendeu essa semana que artigo é aquela palavra que sempre vai estar acompanhando o substantivo. O artigo sempre vai estar combinando em gênero e em número com o substantivo qual ele acompanha. Isso aí a gente já sabe. Sabemos também que existem na língua portuguesa apenas 8 artigos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quem aí do outro lado ainda lembra o que é um artigo definido e o que são os artigos indefinidos? Todo mundo, né? Porque todo mundo aprendeu o, a, os e as, artigos, muito bem, definidos. Uma, uns e umas, artigo indefinidos. Então vamos que vamos, porque agora a gente começa aqui a ler um texto que vai nos ajudar a responder as questões que virão. É uma tirinha, né, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem, mas essa tirinha aqui era de um desenho muito famoso, né, chamado Snoopy, tá? Charlie Brown e o Snoopy. Não sei se vocês já assistiram, mas eu acho que ainda passa na TV em alguns canais. Bom, gente, aqui no primeiro quadrinho, a gente vê então a Sally, né, que é uma das personagens da turma do Charlie Brown, e logo após, ou melhor, logo atrás dela, tem o cachorrinho o Snoopy, né? E a Sally, ela tá numa calçada e ela tá dizendo o seguinte: tem um cachorro aqui querendo entrar. E aí, quando eles já estão dentro da sala, como a gente percebe no segundo quadrinho, o Snoopy, ele pensa a seguinte questão: um cachorro? Não, o cachorro, né? E ele sai assim todo dono do pedaço, tá, gente? Bom, já dá pra gente perceber aqui, né, que o que a gente tá falando, ou que a gente vai responder aqui, tem a ver com o assunto que a gente tratou essa semana, né? E a diferença entre os artigos definidos e indefinidos. Então, vamos lá para as questões. Então, pessoal, vamos aqui entender as perguntas sobre essa tirinha que a gente acabou de ler. Na letra A, ele pede para que a gente observe o seguinte: toda a construção de sentido dessa tirinha se dá a partir da utilização de duas palavras diferentes que acompanham o substantivo cachorro. Quais são essas palavras? Pessoal, é bem fácil, né? É só a gente voltar lá na tirinha e a gente observar quais são as palavras que estão acompanhando o substantivo cachorro. E aí a gente percebe que no primeiro balãozinho a gente tem o que está acompanhando o cachorro. Quando a gente chega aqui no segundo balãozinho, a gente tem de novo o que está acompanhando o cachorro, e temos o cachorro, né? Que está acompanhando esse também está acompanhando o cachorro. Então é muito fácil, só de ler a pergunta já dá para a gente responder facilmente, né? E colocar aí que as palavras são os artigos e o artigo são elas que estão acompanhando os substantivos cachorro lá no primeiro quadrinho e cachorro novamente no segundo quadrinho, no segundo balãozinho. Letra B.
Como se classificam essas palavras? Nós já falamos aqui no início dessa aula. Os artigos, né? Eles podem ser divididos em dois grupos. Nós temos os artigos e os artigos Muito bem. Com certeza você sabe a resposta e colocou aí no seu caderno. É um artigo indefinido e o o, ele se classifica como um artigo definido. Isso mesmo, pessoal. Nós temos 4 artigos definidos, o, a, os e as, e temos 4 artigos indefinidos, uma, uns e umas. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui nessas questões. Olha aí, questão de letra C. Qual o sentido da fala apresentada no primeiro quadrinho quando a garota ela diz um cachorro? Vamos voltar lá rapidinho no texto que a gente vê a Sally dizendo assim: tem um cachorro aqui querendo entrar. O que é que a Sally ela quis dizer com isso? Tem um cachorro aqui querendo entrar. Há uma diferença, pessoal, entre falar tem um cachorro querendo entrar e tem o cachorro querendo entrar? Há uma diferença? Muito bem, se você participou da nossa última aula, você sabe muito bem que quando a garota ela fala aqui, olha, tem um cachorro aqui querendo entrar, o que a garota, a personagem, ela está querendo dizer, e é a ideia que passa para nós que somos os leitores que estamos lendo, é que o Snoopy, ele é um cachorro qualquer, ele é um cachorro desconhecido. Então, dá essa impressão para quem ouve. Se tem um cachorro querendo entrar, quer dizer, pode ser qualquer cachorro que estivesse passando no meio da rua, estava querendo entrar dentro de casa, né? Mas aí vem a letra D e diz assim: qual é o sentido do pensamento do Snoopy no segundo quadrinho quando ele rebate a garota, quando ele pensa assim: não, senhora, não tem um cachorro querendo entrar, não. É o cachorro que está querendo entrar. Há uma diferença, né, pessoal? Quando o Snoopy, ele reafirma, ele corrige, ele rebate a fala da Sally, Snoopy, ele quer que a garota ela entenda que ele não é um cachorro qualquer, não. Ele não é um cachorro desconhecido daquela casa. Ele é um cachorro familiar, ele é um cachorro conhecido. Ele pertence àquela família, né? Então não era um cachorro qualquer que estava querendo entrar em casa, mas era o cachorro da família que estava querendo entrar, tá, pessoal? Nós falamos aqui nas nossas aulas, né, que o, a, os e as são artigos que a gente utiliza para seres conhecidos, para seres, né, que quem está usando sabe exatamente a quem está se referindo. Já os artigos indefinidos são artigos utilizados quando nós não temos o conhecimento do ser ao qual a gente está se referindo, né? A gente não está especificando, não é algo ou alguém conhecido, tá bom? Aí a gente vai usar uma, uns e umas. Vamos seguindo então aqui para a questão de número 2, que tem assim: leia esta quadrinha, né? Um pequeno poema, e depois a gente vai ver o que é para fazer. Então tem assim nessa quadrinha: mandei fazer um barquinho da casca do camarão. O barquinho saiu pequeno, só coube o meu coração. Olha que lindo, né? Então, gente, veja bem que nós temos nesse pequeno poema, né, nessa quadrinha aqui, uma declaraçãozinha de amor muito bonita, né? Mandei fazer um barquinho da casca do camarão. O barquinho saiu pequeno, só coube o meu coração. Repare que nessa quadrinha nós temos alguns nomes. E temos aí alguns nomes sendo acompanhados por artigos.
Então, a letra A, ele quer justamente que a gente reconheça e classifique os artigos que estão aqui nessa quadrinha, tá? Então, você procure primeiro pelos nomes, ó. Mandei fazer um barquinho. Tem algum nome aqui? Tem sim, professora. Barquinho, ó. Barquinho é um nome. Repare que está acompanhado pela palavrinha A gente já sabe que é artigo. Da casca do camarão. Temos algum nome aí, pessoal? Temos dois, né? Casca é um nome, é um substantivo. Camarão é outro nome, né? Nome do animal. Repare, pessoal, que você vai dizer talvez aí, não tem artigo não, porque o da não é artigo, o dó não é artigo. Aí é onde você se engana e eu vou dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais profunda sobre isso daqui a pouquinho na próxima questão. Gente, quando a gente usa o da, esse da, ele é a mistura do de, preposição, que nós vamos estudar, com o a, que é artigo. Então, da casca está sendo seguido por um artigo sim, é o artigo a, que está misturado com a preposição de e virou essa nova palavra que o dá. Do mesmo jeito aqui, gente, ó, camarão está sendo acompanhado pelo artigo o, que esse artigo o está misturado com a preposição de. De mais o vai se transformar na palavra dó, tá certo? Mas significa que nesse dó tem sim aqui a presença de um artigo, tá certo? Então, galerinha, fique esperta, porque os artigos, eles podem estar misturados com uma outra palavrinha, tá bom? Nem sempre ele vai vir assim, ó, na forma original dele, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, no terceiro verso, o barquinho saiu pequeno. A gente tá vendo que barquinho é um substantivo. E esse substantivo, ó, tá acompanhado pelo artigo o, tá bom? Só coube o meu coração, último verso. Nós temos um substantivo, coração, mas o meu não é um artigo, ele é um pronome possessivo que depois nós vamos estudar com certeza. E a gente sabe que meu não é artigo porque nós já conhecemos os artigos que são o, a, os e as, uma, uns e umas. Portanto, pessoal, esses são os 4 artigos que tem nessa quadrinha. Você só colocou 2, foi? O e o o? Muito bem, mas é preciso acrescentar. Nessa quadrinha nós temos o artigo que é o primeiro, e aí é preciso a gente classificar, né? Você já sabe que é artigo indefinido, mas além do a gente tem o artigo o 2 vezes e temos o artigo a aqui, ó, misturadozinho. E a gente já sabe que o o e o a são artigos definidos. Muito bem, pessoal. Se faltou alguma questãozinha aí nessa resposta, ajeite aí, porque a hora de corrigir é aqui e agora. Vamos para a letra B, então. Que diferença diz... Vamos para a letra B, então. Que diferença de sentido existe entre um barquinho e o barquinho, né? Seria diferente se lá na quadrinha tivesse assim, mandei fazer o barquinho. É diferente de falar mandei fazer um barquinho? Muito bem, claro que é. Quando se usa um barquinho, significa que esse barquinho, ele é um barquinho qualquer, um barquinho indeterminado, indefinido, desconhecido. Mas se a pessoa tivesse mandado fazer o barquinho,
Aí não seria um barquinho desconhecido, seria um barquinho determinado, um barquinho conhecido, certo? Um barquinho comum a essa pessoa. Eis aí a diferença entre um barquinho e o barquinho, tá? Um está indefinido e o outro está definido. Vamos chegar aqui para a questão de número 3, que é bem fácil. Ele pede apenas para a gente circular os artigos, né? Com certeza você saiu aí procurando o, a, os e as, uma, uns e umas. Muito fácil, né, gente? Mas antes de a gente ler o texto aqui do Luiz Gonzaga, eu queria então dar aquela explicação que eu prometi há pouco, tá bom? Você já sabe que os artigos, eles podem se misturar com outras palavras, tá? E aqui eu tô deixando bem claro para você como é essa mistura, ó. O de, que é uma preposição, ele pode se misturar com o artigo a. Quando o de e o a se encontram, ao invés de a gente falar de a gente fala da, né? Então, esse da, que a gente usa muito no nosso dia a dia, ele é uma palavra misturada. Nós temos aqui uma preposição e temos o artigo. É o que a gente chama de contração na língua portuguesa, tá bom? E aí a gente pode ter também, ó, o de junto com o as, que vai se transformar em das. Isso mesmo, tá? Se fosse o de mais o o, ia se transformar em dó. Se fosse o de misturado com o os, aí ia se transformar na palavra dós. Também, pessoal, eu posso pegar a preposição em e juntar com o a. O em mais o a se transforma na palavrinha na. O em mais o as, o artigo as, se transforma na palavrinha nas. O em mais o o pode se transformar na palavrinha nó. Ou se for com o os, se transforma em nós, né? Que na verdade a gente fala nos, tá bom? Então, gente, todas essas palavrinhas que estão aqui, olha, elas são palavras que contêm dentro dela um artigo. Então, você pode contar com o artigo dessas palavras que estão misturadas, tá bom? Na língua portuguesa, isso pode acontecer, sim. Então, agora vamos ler o texto. Tire um sono na rede, deixe a porta encostada, que o vento da madrugada só me leva para você. E antes de aconteceres, do sol a barra vir quebrar, estarei nos teus braços para nunca mais voar. Belíssimo, né, gente? Um poema aqui de alguém que está apaixonado, né? Então, gente, vamos lá analisar aqui esses versos. No primeiro verso, nós temos artigo. Você vai dizer, claro que tem, olha aqui o um. Muito bem, eu circulei, professor, eu acertei. Perfeito. A pergunta é, você circulou esse azinho aqui? Não? Não, professora, que eu não sabia. Tem problema não. Circule aí, por quê? Porque sono é um substantivo e está acompanhado pelo artigo um. Rede também é um nome, é um substantivo e está dito aqui, ó, na rede. Tire um sono na rede. Esse a desse na é aquela mistura que eu acabei de falar, ó. É a mistura do em mais o a. Portanto, esse a aqui é um artigo e você deve circular. Vamos continuar. Deixe a porta encostada. Aqui é muito fácil, já estou vendo o artigo a acompanhando o nome porta. Muito bem, pessoal. Que o vento da madrugada, e aí, também é fácil, professora, tem esse artigo aqui, olha, o o, que a professora vai já circular, tá, gente? O o é um artigo, eu acertei, professora, mas você também colocou esse a. Lembre-se que da
É a mistura do de com o artigo a, por isso que vira o da. Portanto, você também deve circular esse a. Só me leva pra você. Aqui a gente não tem nenhum artigo, nem o artigo misturado. E antes de aconteceres, também aqui nesse verso nós não temos nenhum artigo, também não temos nenhum nome, tá? Do sol a barra vir quebrar, aí a gente já detecta aqui, olha, o a, mas além do a, nós temos também aqui o artigo o, do dó, né? A gente já sabe que o de junto com o o vira dó. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando aqui o nosso círculo nesse ó. Estarei nos teus braços. Pessoal, novamente, ó, o nós, né, que a gente fala nos, é a mistura do em mais os. Esse nos está se referindo aos braços, ao substantivo braços. Então, pessoal, cuidado quando for pedido para você encontrar os artigos, tá bom? É um assuntozinho bem fácil, mas agora você já está sabendo que os artigos eles podem estar misturadozinhos com outras palavrinhas como o na, o da, o dó, o nos, né? São palavras em que o artigo está misturado com uma preposição, tá? E devem ser contados como artigos também. E para a gente terminar aqui, nós temos a questão de número 4, em que ele pede para a gente completar essa história com artigos definidos e indefinidos quando necessário, tá, gente? Então, a história começa aqui, ó. Somos família feliz. Qual é o artigo que você colocou aí? Somos a família feliz ou uma família feliz? Muito bem, se você colocou aí uma, tá? Pessoal, todo início de texto, geralmente ele vai iniciar com artigos indefinidos. Por quê? Porque no início de um texto, o leitor ele ainda não tem o conhecimento dos seres que vai estar sendo referido ali naquele texto. Então, como tudo é desconhecido para o leitor, é interessante utilizar os artigos indefinidos. Quando alguma palavra lá no texto ela vai se tornando, ela já foi citada, ela já foi mencionada, aí você já começa a usar o artigo definido. Mas enquanto for novidade, o artigo ele deve ser o indefinido. Então, somos uma família feliz, é a primeira vez que a palavra família está aparecendo, então eu vou usar o artigo indefinido. Temos trabalho desejado, olha, trabalho também está aparecendo aqui no início do texto, nós não sabemos ainda que trabalho é esse, portanto, temos um trabalho desejado e casa dos nossos sonhos. Também casa ainda não tinha sido falada aqui no texto, portanto, e uma casa dos nossos sonhos. Nela temos quarto grande para nós e outros 2 menores para nossos filhos. Repare que quarto também ainda não tinha sido mencionado, então nela temos um quarto grande para nós e outros 2 menores para nossos filhos. Além disso, temos o quê? Olha aí, cozinha, jardim, quintal e varanda aparecendo pela primeira vez. Então, ó, temos uma cozinha, um jardim, um quintal e uma varanda, entre outras coisas. Minha esposa fala muitas línguas porque gosta muito de viajar. E eu acabei aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. Repare, pessoal, que a gente não vai colocar uma. Minha esposa fala muitas línguas. Repare que a pessoa que está contando essa história, é claro que ela conhece a sua própria esposa. Portanto, é correto aqui eu utilizar o artigo
definido. A minha esposa fala muitas línguas, né? Semana que vem nós vamos passar as férias no país predileto da minha mulher. Ó, uma França ou a França? A França, né, pessoal? Por quê? Porque é um país conhecido já para esse casal, né? Falar da França também é comum para todos nós, já ouvimos falar desse país, né? É um país conhecido, portanto, artigo definido. Mas preciso aprender um pouco de francês. Um agente de viagens me aconselhou a estudar. Não pode ser uma língua francesa, até porque não existem mais de uma, né? Existe a língua francesa. Portanto, gente, língua francesa é algo do conhecimento de todos, né? Assim como a língua espanhola, a língua inglesa, a língua portuguesa, são línguas que a gente sabe que existem dado aos seus países, né? Portanto, é algo conhecido de todos nós, artigo definido, tá bom? Porém, o que estou detestando é que a viagem vai durar umas 12 horas ou mais. Bom, gente, aqui a gente encerra a nossa atividade de hoje, esperando que você, aluno, aí do outro lado da telinha, tenha tido muito êxito, né? Tenha acertado a grande maioria, se não todas as questões, até porque a gente já viu que o assunto artigo, ele é bem fácil. E a gente está aqui aprendendo de verdade, não decorando. Então, gente, valeu, galerinha top. A gente vai ficando por aqui. Um excelente estudo para vocês e até a próxima, porque eu já fui.